Como evitar cometer erros idiotas? E a segunda dica é desenvolver, analisar as suas intuições e as suas emoções. As duas coisas estão muito relacionadas. Vou explicar. O que é uma intuição? Basicamente, uma intuição é um processamento inconsciente, ou seja, o seu cérebro ele já catalogou, já processou várias experiências. Então, quando você passa por uma experiência parecida, similar, todo aquele conhecimento ele é processado fora do seu consciente, ou seja, você não está nem aí, você não sabe o que está acontecendo, e aquele processamento ele gera um sentimento. Esse sentimento vai produzir uma reação visceral no seu corpo. São alterações físicas, que é o que o Antônio Damasio, um neurocientista português, chama de marcador somático, ou marcadores somáticos, são essas sensações viscerais que você sente em função da sua intuição. Então é aquela sensação quando você vai fazer um negócio com alguém e você sente alguma coisa, uma sensação, e alguma coisa não está certa, aquilo vai te indicando que tem alguma coisa errada. Você não sabe nem dizer o porquê, mas você está sentindo aquilo ali. E para desenvolver a capacidade de você ter essa intuição, porque muita gente não percebe essas sensações físicas, esses marcadores somáticos, é que você tem que desenvolver a sua interocepção, que é a sua capacidade justamente de perceber essas sensações viscerais e até diferenciar essas sensações que você tem que podem ser diferentes. Então, prestar atenção nessas sensações que são produzidas inconscientemente por emoções é uma forma, né, de você melhorar a sua interocepção e, consequentemente, a sua intuição. Mas não basta apenas você perceber essas sensações viscerais, essa intuição. Preciso que você possa estabelecer diferenças entre diferentes sensações, consequentemente, diferentes sentimentos. A neurocientista Lisa Feldman, ela conta uma história interessante. Ela foi convidada quando era estudante por um colega de classe, para tomar um café e começou a sentir um frio na barriga enquanto estava conversando com ele. Sensações muito parecidas quando você está se apaixonando, quando você sente algo por outra pessoa. E ela começou a pensar: nossa, será que eu estou me apaixonando? Ao chegar em casa, ela descobriu que ela estava com a virose. Então, aquelas sensações viscerais, na verdade, foram causadas pelo estado dela, pela doença, e não por ela estar se apaixonando pelo colega. A capacidade de perceber, de diferenciar essas diferentes intuições é chamada, assim, de diferenciação emocional. E a maneira de desenvolver essa diferenciação é descrever ao máximo, com a maior riqueza de palavras, de vocabulário possível, as diferentes sensações. Ao fazer isso, você diminui a emoção, consequentemente, a emoção que causa essa sensação visceral, consegue reduzir vieses e consegue ter um raciocínio muito mais elaborado sobre o que essas intuições, a que elas se referem. Um bom hábito é você pegar as suas experiências do dia, analisar o que você sentiu, com o máximo de riqueza vocabular, e a partir daí você vai adquirindo a capacidade de estabelecer diferenças e não cometer o mesmo erro duas vezes. Estudos que mostram que esse tipo de exercício reflexivo treina o seu cérebro e faz com que você tenha um desempenho muito superior na tomada de decisão, de novo, evitando que você tome decisões equivocadas, faça besteira. Uma coisa que você também pode fazer para melhorar não só o seu processo intuitivo, mas o processo também emocional, é o que se chama de distanciamento emocional. O que é o distanciamento emocional? Você está ali muito envolvido numa situação, é como se você estivesse mais quente ali, com muitas emoções. Ao se distanciar, ou em termos de uma imagem, se você está lembrando, você distancia a imagem, se você está falando, você se referencia como se fosse uma outra pessoa, muito distante, isso, seu cérebro entende que essa emoção está menor. Você está mais distante, consequentemente, o efeito daquela emoção é menor no seu cérebro, menor no seu organismo. A programação neurolinguística utiliza isso numa técnica chamada submodalidade, inclusive em relação a memórias passadas, que você pode utilizar para parar, por exemplo, de remoer situações ruins. Eu tenho um vídeo no canal, eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição. Se você, por acaso, quer praticar isso, tem alguma memória ruim, está remoendo alguma coisa, quer se livrar disso, utilizando a técnica de PNL, que, na verdade, utiliza esse mesmo raciocínio, essa mesma lógica do distanciamento emocional. E essa mesma lógica do distanciamento emocional foi utilizada num experimento com 120 casais, em que, depois de um ano, eles estavam numa espiral de muitos problemas, conflitos, frustrações, e foi dado a metade deles
uma instrução básica de distanciamento emocional. Por exemplo, você contar os problemas de uma terceira pessoa e depois esses casais foram acompanhados por mais um ano. Aqueles que tiveram esse breve treinamento, se não me engano foi 20 minutos, meia hora de treinamento de distanciamento emocional, os relacionamentos evoluíram muito melhor do que o grupo que não teve essa instrução, que não teve esse conhecimento. O distanciamento emocional, então, é uma coisa muito útil que pode te ajudar bastante. Todas essas três características de interocepção, diferenciação e distanciamento emocional são chamadas de habilidades reflexivas. Elas geralmente melhoram com a idade, mas não é todo mundo que tem esse progresso com a idade. Para que você tenha uma melhor evolução, de novo, a meditação é comprovado que aumenta todas essas três habilidades. Então, mais um motivo para você começar a meditar. E se você quer meditar, mas não sabe ainda como, tem dúvidas, eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição de uma playlist com vários vídeos, com tudo que você precisa saber sobre meditação. Consuma sem moderação. Veja todos esses vídeos e ponha em prática esse hábito que vai ser muito saudável, muito salutar, vai te dar muitos benefícios. No vídeo anterior, eu também falei sobre os especialistas, que eles cometem muitos erros em função de duas coisas. Um é o automatismo dos procedimentos, que eles fazem isso muitas vezes, então o raciocínio é automatizado, eles não prestam atenção no que eles estão fazendo, isso nos refere à dica número 1, que é prestar atenção no que você está fazendo, mas também eles desenvolvem um instinto para resolver coisas. Então o médico, quando vai dar um diagnóstico, ele tem um processamento inconsciente que ele leva àquele diagnóstico, porque ele já viu aquilo muitas vezes, e esse automatismo se traduz nesse instinto. Ao invés de usar segundo Kahneman, o sistema 2, o analítico, ele passa a usar o sistema automático, o 1, que é muito vulnerável a vieses cognitivos. Uma experiência mostrou que médicos, ao anotarem a primeira intuição que eles têm, o primeiro diagnóstico que eles têm, e passarem a questionar, analisarem as evidências, hipóteses alternativas, aumenta em 40% a precisão dos diagnósticos. Então, uma técnica aí, você anotar seu primeiro raciocínio, o seu primeiro encaminhamento e analisar as evidências que você tem para aquilo ali e as hipóteses e abordagens alternativas. Isso vai melhorar o seu processo decisório, com certeza. É isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!